É um motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez e poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Obrigado pelo convite. E também foi um tempo muito gostoso, igual o pai estava falando. A gente passou desde sexta-feira à noite aí juntos, realmente parados, descansando um pouquinho e conversando. Isso é muito bom. Realmente, às vezes, na correria do dia a dia, falta um pouquinho disso, né? E como a gente congrega em Cascavel e eles aqui, então, normalmente, nossos finais de semana são bem corridos. A gente se vê, a gente às vezes almoça juntos, mas é tudo muito rápido. E, graças a Deus, dessa vez deu para passar o final de semana todos juntos, isso é muito bom. Eu quero, antes de ler o texto, fazer uma pergunta para você. E eu quero que você me responda bem sinceramente. Você se considera inteligente? Quem se considera, levanta a mão. Sinceramente, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não, pode ser, tudo bem. E agora outra pergunta. Você se considera sábio? Levanta a mão aí. Se considera? Não? Quem é que se considera inteligente e sábio? Não precisa ficar com vergonha. Vai, se você que se considera inteligente e sábio, levanta a mão. Vocês estão tudo desconfiados, né? Pode ser. Bom, não se assenta ainda, eu já ia pedir para você se assentar, mas abra sua Bíblia comigo antes, em Tiago, capítulo 3. Obrigado. Tiago, capítulo 3. Vocês ficaram desconfiados com a minha pergunta, que coisa. Mas eu só estava adiantando um pouquinho o texto. Tiago 3, verso 13. Vai até o 18, o nosso texto de hoje. Tiago 3, verso 13 ao 18, diz assim: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Oremos. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade de compartilhar com os meus irmãos e irmãs a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor trabalhou no meu caráter, na minha vida. Te agradeço, Deus, porque sempre temos a aprender da Tua palavra. E não só isso, sempre temos a reconhecer que estamos longe daquilo que deveríamos ser. Mas o Senhor é misericordioso e nos corrige. O Senhor é misericordioso e não nos entrega a nós mesmos. Nos ajuda a entendermos a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a vermos os nossos defeitos e falhas, os nossos pecados, e nos arrependemos diante do Senhor nesta noite. Ajuda-nos, nós precisamos de Ti para isso, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode se sentar. Muito provavelmente você já ouviu algumas pregações na carta de Tiago. E talvez seja um dos textos mais lidos, mais comentados, mais amados, porque são uma série de orientações práticas para a nossa vida. Tiago, que escreveu esta carta, era irmão de Jesus.
Ele era um dos líderes, na verdade ele era o principal líder da igreja que ficava em Jerusalém, ali no primeiro século. E ele escreve essa carta para outros cristãos, outras pessoas que seguiam a Cristo, mas que eram judeus. E esse pessoal que ele escreveu não estava na mesma congregação dele, estava espalhado por todo o Império Romano. Então ele escreve uma carta circular, uma carta que era para circular em várias igrejas, em várias congregações, para que esses irmãos judeus, que criam em Jesus, pudessem ouvir os ensinamentos e aprender o que Tiago estava ensinando. Essa carta de Tiago talvez seja o livro mais antigo, muito provavelmente é o mais antigo do Novo Testamento. Então, de todos os livros que nós temos no Novo Testamento, provavelmente Tiago foi o primeiro a ser escrito. Olha que interessante. E é uma carta muito didática, é uma carta muito prática, é uma literatura de sabedoria, uma literatura, só para vocês terem uma ideia, ela tem 104 versículos e tem 52 ordens. Faça isso, não faça aquilo, não seja assim, seja assado. De 104 versículos você encontra 52 ordens. Que coisa, né? É uma carta que nos leva à mudança, de fato. É esse o objetivo de Tiago. E, para você entender um pouquinho, ele estava vendo que naquele contexto, naquela época, 50 anos depois do nascimento de Jesus, ali por volta disso, um pouquinho antes, ele percebeu que os irmãos, eles tinham algumas dificuldades de relacionamento. E um problema muito sério, talvez o principal problema que Tiago quer combater através dessa carta, é uma rivalidade que existia entre os ricos e os pobres. Então, existia isso dentro da igreja. Os ricos, as pessoas mais abastadas que serviam ao Senhor, não se davam com as pessoas mais pobres que serviam ao Senhor. E ainda tinha os do meio termo, que puxavam o saco dos ricos e desprezavam os pobres. Então, em toda a carta você acha ensinamentos focando neste problema, que é a parcialidade, essa questão do tratamento diferenciado. E Tiago ele vai fazer uma introdução, que é o capítulo 1, e depois ele vai explicar tudo que ele introduziu nos outros capítulos. Então, se você quiser estudar a epístola de Tiago, o capítulo 1 é o resumo. É isso aqui que eu vou falar. E daí, do 2 ao 5, ele vai detalhar tudo que ele quer falar com os irmãos. Também é legal a gente ver que em Tiago, a gente encontra muito paralelo com o Sermão da Montanha de Jesus, lá em Mateus 5 ao 7. Então, Tiago foi tão profundamente impactado por aquele sermão, que durante toda a carta dele, olha, tem muitas alusões ao sermão, ele fala praticamente igual Jesus no Sermão da Montanha, aplicando isso à vida da igreja. Então, se você gosta do Sermão da Montanha, você tem que gostar da carta de Tiago, consequentemente, porque é muito parecido. E outra coisa também, se você gosta de provérbios, Tiago foi muito influenciado por provérbios, você encontra muitos paralelos. Então, quem aqui lê provérbios todo dia? Então, adiciona à sua leitura um pouquinho de Tiago todo dia também, você vai ver que é muito semelhante. Mas assim, Tiago fala sobre diversos temas, né? Tiago fala sobre essa questão de fé genuína, fé com obras, sobre a fé não ser morta, tão famoso esse tema, né? Fala sobre a língua, sobre o julgamento, sobre a maledicência, fala sobre a arrogância, fala sobre uma oração cheia de fé, fala sobre paciência nos sofrimentos, fala sobre restaurar pessoas. Tudo isso, Tiago dá orientações claras e práticas. Mas o principal problema que ele está tratando é com essa diferença nos relacionamentos dentro das igrejas, dos ricos versus os pobres, aqueles que têm mais contra aqueles que têm menos. Esse é o contexto dessa carta. E apesar de, talvez hoje isso ser menos problemático no nosso tempo do que era na realidade de Tiago, a gente pode aprender muito com esse texto. A gente pode aprender muito com essa carta, e nós vamos começar no verso 13, então leia de novo comigo aí o que Tiago está dizendo. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Aquela pergunta que eu fiz no começo. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Tiago faz uma pergunta afiada e certeira. Quem aí é sábio e inteligente?
Quem é sábio e entendido? Tiago já havia, pouco antes, no capítulo 3, aí, se você está com a sua Bíblia, no verso 1, ele já fala, olha, não sejam muitos de vocês mestres. Por quê? Porque parece que tinham muitos irmãos querendo estar no púlpito, ensinando os outros. Tinha uma grande parte das pessoas querendo ser proeminente, ser mestre. Então Tiago falou, não quero muitos de vocês ser mestres. Estava todo mundo se achando entendido. Estava todo mundo achando que devia ensinar todo mundo porque era a referência. Então, Tiago vai dizer o quê? Tá bom, você acha que você é sábio e entendido? Mostre na sua conduta. Mostre na prática. Um soco no estômago. Mostre no dia a dia. Tiago, ele é duro aqui. E ele fala ainda, olha, mostre em mansidão de sabedoria. Não numa arrogância, mas uma mansidão. Outras traduções dizem em humildade que provém da sabedoria. Se existe alguém entendido e sábio, que seja humilde, que seja manso, que saiba lidar com o outro, mostre no procedimento. E aí eu pergunto para você, você conhece alguém que após adquirir certo nível de conhecimento, ficou arrogante? Já não olha mais na cara dos outros? Não cumprimenta? Trata com indiferença? Como tem gente assim, né? Se alguma vez já se percebeu fazendo isso? Eu já. Nenhuma nem duas. Vamos ser bem sinceros aqui. Você já se percebeu fazendo isso em algum momento? Talvez não seja com conhecimento. Talvez seja quando comprou um carro novo. Talvez seja quando conseguiu um bem. Talvez seja quando ganhou mais dinheiro que um amigo de infância que te zoava. E aí, agora eu estou por cima. Talvez seja em relação à família, uma pessoa que você sempre se comparava e você se deu melhor na vida. Será que em algum momento nós ficamos arrogantes? E tratamos com indiferença, nos achando os sábios e entendidos? Essa é a questão. Como que fica o nosso relacionamento quando nós crescemos em sabedoria, em entendimento ou em qualquer outra coisa? A humildade cristã e a mansidão devem perdurar. A gente tem que mostrar na prática. Alguns são mais tentados que outros nessa área. Principalmente quem gosta muito de estudar, de aprender, acaba sendo tentado constantemente, quando você se depara com pessoas que não estão estudando, não estão aprendendo. É natural você olhar e falar, poxa, eu queria ter uma conversa produtiva aqui, mas nem sempre é sobre ter uma conversa produtiva. A questão é sobre com quem eu estou falando, da pessoa que eu estou falando. Isso é mais importante do que o conteúdo da conversa. Então, essa é a pergunta de Tiago. Olha, já que vocês querem muitos semestres, quem que é o entendido aí? Mostra na prática. Seja manso e humilde. Aí você vai mostrar que é mestre. Aí você vai mostrar que é sábio, que é entendido. E ele complementa essa análise, mostrando o que é o comportamento arrogante. Se pelo contrário, verso 14, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Inveja amargurada aqui em Tiago está muito ligado a esse contexto de ricos versus pobres. Os pobres, aqui no contexto de Tiago, as pessoas menos abastadas, estavam tendo inveja dos ricos por conta das posses, do status, da posição social que eles ocupavam. Tanto é que, logo depois, no capítulo 4, do 1 ao 3, Tiago vai confrontar eles, falando que eles guerreavam uns com os outros e criavam contendas por causa da cobiça deles. Eles chegavam a pedir a Deus para atender os desejos do coração deles, mas Deus não atendia porque eles queriam gastar nos próprios prazeres. Eles olhavam aqueles que tinham a condição e falavam, Deus, eu também quero. Mas o sentimento que tinha era de uma inveja, uma amargura, e isso não agradava o Senhor. Então Deus não abençoava. Se você ler em casa o capítulo 4, você vai ver exatamente isso.
Existia um sentimento de rivalidade. Em outras traduções, nesse versículo, está dizendo sentimento faccioso, ambição egoísta, espírito de contenda. O contexto de Tiago indica que esses irmãos estavam não só invejando, mas criando rixa, porque era tanta amargura que causava essa indisposição no relacionamento. Ainda outros, que não eram nem dos mais pobres e nem dos mais ricos, bajulavam os mais ricos, com uma espécie de tentar ganhar algum tipo de proveito, ambição egoísta, sentimento faccioso, eu vou me juntar aqui, porque aqui eu posso ter algum tipo de vantagem. E o Tiago está dizendo para eles assim, não se gloriem disso. Além de fazer isso, eles achavam bonito. Sabe aquele negócio que quando você fala assim, nossa, fulano, acho que é bonito ser feio. Nossa, fez isso, ainda acha bonito. Exatamente isso que Tiago estava dizendo, não se gloriem disso. Alguns irmãos ainda se vangloriavam, não, eu trato bem o rico ali, porque, ele pode me favorecer. Não, esse cara aí eu não preciso falar com ele, porque ele não tem. Eles se gloriavam disso, dessa atitude. E alguns se gloriavam de lutar contra os ricos. Olha que coisa, era um duelo dentro da igreja. Isso é muito sério. Tiago ainda fala, olha, não mintam contra a verdade, sejam honestos, sejam realistas quanto ao que vocês estão sentindo. E aí, amados, isso exigia dos irmãos lá, que Tiago estava conversando nessa carta, um exame pessoal, cuidadoso, em relação às motivações. E aí eu queria voltar na pergunta inicial, vocês foram muito tímidos, quero ver se vão ser mais tímidos agora. Quem aqui se considera sábio e inteligente? Poxa vida, era o que eu imaginava. Às vezes a gente leva um soco na boca do estômago, né? É interessante isso, porque agora vamos mudar um pouquinho a pergunta. Quem aqui quer ser sábio e inteligente? Ok. Então nós vamos começar a aprender o que é isso. É isso que o Tiago está falando, é isso que ele vai ensinar. O que é ser sábio e inteligente? E ele vai mostrar para nós a diferença da sabedoria do mundo e a diferença da sabedoria de Deus. Mas antes de mostrar essa diferença, aliás, começando a mostrar essa diferença, ele dá um outro soco na boca do estômago desse pessoal. E é o versículo 15. Ele fala assim, essa sabedoria de vocês aí, que tem inveja, que tem esse sentimento de contenda, não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Isso é forte. Porque assim, Tiago, ele propôs um autoexame. Se no coração de vocês tem alguma inveja, tem disposição egoísta, tem sentimento de contenda, e aí os irmãos ouvindo a mensagem da carta de Tiago, falando, poxa vida, tem? Então, agora eu vou dar o diagnóstico. Isso daí não é sabedoria que vem lá do alto. Isso daí é sabedoria terrena, humana e diabólica, demoníaca. Tiago, ele dá o exame e já manda o diagnóstico. O diagnóstico é esse. Você está com uma sabedoria que é demoníaca, que é natural, da natureza humana, que não é uma sabedoria que vem de Deus. Um diagnóstico pesado, porque aqui o termo terrena quer dizer que é uma sabedoria que é para as coisas terrenas e apenas para mentes terrenas, que pensam na vida, no dia a dia. É uma sabedoria animal, ou outras versões trazem humana, não espiritual, porque ela quer dizer que é algo que é destituído do Espírito de Deus, que não vem do Espírito de Deus, é algo que é agradável apenas a essa natureza pecadora, é uma coisa humana, não espiritual. Essa sabedoria que leva à inveja, que leva a sentimento de facção, de contenda, é uma sabedoria diabólica, demoníaca, porque ela é exatamente o que o diabo tem, ela é exatamente usada para o reino de Satanás e seus propósitos. Então, quando
quando esses irmãos que Tiago escreveu, agimos dessa maneira e nutrimos esses sentimentos dentro do nosso coração, o que nós estamos fazendo é usando uma sabedoria que só serve para as coisas daqui, que não é espiritual, não vem de Deus e que é diabólica. É isso que Tiago está dizendo. E isso é muito sério. Isso é um diagnóstico pesado. E Tiago, como se não bastasse tudo isso que ele fala, ele já diz quais são as consequências coletivas onde tem essa sabedoria diabólica. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Verso 16. De novo, Tiago está lidando com esse problema, ricos versus pobres, e a questão da parcialidade. Onde tem inveja, onde tem essa rivalidade, Tiago está pensando nesse contexto dele. Está vendo uma igreja local que ele preside, que ele pastoreia, e ele sabe que os irmãos que saíram dali estão em outros lugares, e está ouvindo que está acontecendo coisas lá. E ele fala, se tem inveja, se tem rivalidade, tem confusão. Confusão, ou outras versões trazem perturbação. Tem perturbação, não tem sossego. Se tem inveja, se tem rivalidade, tem toda espécie de males, tem práticas nocivas, tem coisas ruins acontecendo. Porque não pode sair coisa boa de uma sabedoria que não é espiritual, que só serve para as coisas daqui e que é diabólica. Ou o diabo produz algo que é bom? De forma alguma. Isso estava acontecendo dentro da igreja. Não vamos perder de vista isso. Tiago não estava falando do Império Romano, estava falando dos irmãos na igreja. Pergunta para você, você já viveu ou vive em um ambiente assim, perturbado? Já viveu em algum ambiente assim? Sei lá, trabalho, família, ou às vezes até em alguma igreja, um ambiente perturbado, carregado de problema, pessoas invejando umas às outras, com rivalidade, o grupinho do fulano contra o grupinho do Beltrano, e por aí vai. Já viveu isso? É perturbador ou não é? Talvez até você viva em algum ambiente assim, trabalhe em algum ambiente assim, more em algum ambiente assim, eu não sei qual é a sua realidade. Mas assim, como é que a gente pode prevenir que as nossas famílias, a nossa casa, não seja um ambiente assim? Como é que a gente pode prevenir que a nossa igreja, a igreja aqui em Cafelândia, não seja um ambiente assim? Com certeza, não é agindo conforme essa sabedoria terrena e diabólica. Com certeza, é buscando uma sabedoria que vem do alto. E Tiago, ele vai mostrar exatamente como é essa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Olha comigo o 17. Esse versículo é muito lindo. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Eu acho interessante, porque assim, Tiago ele fala, sabedoria lá do alto. Algumas versões trazem que vem do alto, que vem de Deus, lá dos céus, e o termo é realmente esse, lá de cima, lá de cima. Existe uma ênfase aí, é uma sabedoria que não é daqui, é de lá, vem de cima, não é algo que possa ser produzido aqui. Essa é a questão, ela vem de lá, ela vem pronta dos céus, não é algo que eu e você possamos, pela nossa natureza, ter. É algo que vem de Deus. A primeira coisa a ser destacada aqui é essa. Tiago está falando que essa sabedoria, primeiramente pura, e depois tudo isso que nós falamos, que nós lemos aqui, essa sabedoria não pode ser produzida pelo seu coração, pela sua mente. Não importa o quanto o seu discurso seja bonito, não importa o quanto você pague de mentorias, ou cursos, ou leia livros, não pode ser produzida por você, por mim, não pode.
ela vem de Deus. E é interessante porque Tiago, ele fala, e ela é primeiramente pura. Primeiramente pura. E aqui Tiago, ele coloca a pureza como um qualificador, como algo que dá sentido para tudo que vem depois, porque ela é primeiramente pura. Pura. Ela vem antes de tudo. Tudo que vem depois, que ele fala, é puro. Não tem um resquício de pecaminosidade, de pecado, porque é pura. Primeiramente, ela é pura. É isso que ela é. A sabedoria que vem de Deus, ela é pura. Então, em tudo que nós vamos ver agora, nós vamos ver um por um, ela não tem nada que a desabone, porque tudo é puro. E Tiago, ele vai tratar desses tópicos, e vocês vão perceber que essa sabedoria que Tiago está falando aqui, não é uma sabedoria específica, assim, para tomar decisões. Quer dizer, você pode usar para tomar várias decisões, mas não é uma direção, entendeu? Um direcionamento de alguma decisão. Não. O que Tiago está dizendo é uma sabedoria para relacionamento interpessoal. Perceba. E ele vai, inclusive, cada item que ele coloca, não é aleatoriamente, eu acho que é bonito colocar essa palavra pacífica, gentil, não. Tudo tem a ver com o que Tiago está vivendo e está vendo nessa igreja. Então ele fala que ela é pacífica, que procura paz, que não procura contenda, porque ele está falando no capítulo 4, vocês estão guerreando e fazendo contenda por causa da cobiça. A sabedoria que vem do alto é pacífica. Não se queixem uns dos outros, lá em Tiago 5,9, não se queixem. Paz, ela é pacífica. Ela é gentil porque ela é preocupada em ter um falar, uma conduta agradável ao próximo. Ela é gentil. Em outras versões, talvez na sua esteja uma sabedoria bondosa, amável, moderada, indulgente. Por quê? Porque Tiago, ele já está lidando com isso. Ele no capítulo 3, verso 9, ele diz, olha, com a língua nós estamos louvando a Deus e amaldiçoando o outro. Não pode ser assim. Uma sabedoria gentil não faz isso. Outra coisa que ele fala, lá no 4,11, não falem mal uns dos outros. A sabedoria do alto, ela é gentil, ela não fala mal uns dos outros. Tiago 5,6, alguns ricos estavam explorando os pobres. E aí, Tiago está falando, olha, a sabedoria do alto é gentil, ela trata com gentileza, não é com exploração. Tudo que Tiago está falando tem a ver com o contexto que ele está vivendo. A sabedoria lá do alto é amigável, sabe tratar o outro com dignidade e compaixão. Em outras versões, talvez na sua, tratável, compreensiva. Tem uma versão que eu achei bem legal, como eles colocam, disposta a ceder. Lá em Tiago 1, 19 e 20, ele fala, olha, sejam tardios para irar-se. Uma sabedoria que é amigável, que tem compaixão, que quer compreender, não se ira facilmente. Tiago 2,3 diz que alguns, esses que bajulavam os ricos, eles olhavam para o pobre e falavam assim, você, senta aqui junto dos meus pés. Isso é uma sabedoria amigável? Não. Mas a sabedoria que vem de Deus não faz esse tipo de coisa, dá honra aos outros, está disposta a ceder, talvez o seu lugar, para que o irmão de condição mais humilde possa sentar, porque é uma sabedoria amigável, acessível. É uma sabedoria cheia de misericórdia, ela possui interesse pelos menos favorecidos e os ampara. Tiago vai confrontar lá no verso 2,6, no capítulo 2, verso 6, vocês têm desprezado o pobre. E agora ele está falando que essa sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia. Ela não só se compadece e tal, ela ampara, ela resgata, ela ajuda. Tiago também fala no capítulo 2, verso 13, que será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Essa sabedoria que vem de Deus, ela é cheia de bons frutos, ela produz bons frutos aonde passa, ela tem boas ações. Em Tiago 1,27 ele fala, olha, a religião verdadeira
é cuidar dos órfãos, das viúvas e suas necessidades, e não se deixar corromper pelo mundo. Mas é cuidar do órfão e da viúva. Isso é um bom fruto, que somente a sabedoria que vem de Deus pode capacitar o ser humano a fazer, de forma abnegada. Lá em Tiago 2,14, ele vai falar, olha, a fé sem obras é morta, não adianta você falar que Deus te abençoe e você não dá o prato de comida para quem está com fome. Por quê? Porque a sabedoria que vem de Deus é cheia de bons frutos, ela age, ela não só fala, ela faz. Tiago 5, do 3 ao 20, Tiago vai falar, olha, é importante que a gente ore restaurando o irmão, é importante que, se você vê um irmão se desviando da verdade, você vai lá e ora por ele, resgata ele. Isso é bons frutos, é ter uma misericórdia que vai além, não é só se compadecer, é ir lá e ajudar, e gerar bons frutos. Essa sabedoria é imparcial, ela não mostra favoritismo. E tem uma outra versão que diz, não trata os outros pela aparência. É exatamente o problema que Tiago está lidando. Ele estava falando no capítulo 2 sobre a discriminação e a parcialidade que as pessoas estavam tendo para com os pobres. E ele fala agora, a sabedoria que vem de Deus é imparcial. Ela não toma partido pela aparência. A sabedoria que vem do alto é sem fingimento. Ela não tenta aparentar algo que não é. Ela é sincera, ela não tem hipocrisia nenhuma. E aí, você vai lembrar que nós já falamos que tinha gente bajulando os ricos. Ah, era sincero, né? Era nada. Era para obter algum tipo de favor. A sabedoria que vem do alto, ela não tem isso. Ela não tem hipocrisia. Ela não tem esse fingimento. Amados, todas as características dessa sabedoria do alto, elas vêm para tratar o que Tiago estava falando com a igreja. Ele está colocando item por item para falar para os irmãos, vejam que os problemas que vocês têm só são resolvidos com a sabedoria que vem de Deus. Ponto final. É isso. É isso. E é impossível que isso venha do ser humano, porque ela é lá do alto. Ela é produzida lá. Amados, será que a gente tem se comportado conforme essa sabedoria que vem do alto? Com as pessoas com quem você divide a vida, quem você ama, sua família, pessoas mais próximas, você age de acordo com essa sabedoria? Com quem você não gosta, não vai com a cara, talvez no trabalho, até na igreja, você age de acordo com essa sabedoria? Agora, algo talvez um pouco mais difícil. É difícil de gabaritar, viu? Quando a gente discorda de alguém em algum aspecto. Começar leve? Futebol. A gente trata com essa sabedoria? Vamos ir um pouco além? Política. Como são os nossos comentários quando a gente difere em opiniões políticas? Como é a nossa postura para com as pessoas que pensam diferente da gente? É de acordo com essa sabedoria? Como é que a gente lida com pessoas que pensam diferente da gente em relação à Bíblia também? Diferenças teológicas, visões acerca da Bíblia. Também. Eu conheço e sei de pastores que são teólogos assim por excelência, mas que eu não consigo escutá-los, nem um pouco, pela forma como eles tratam quem pensa diferente. É duro. E aí, usam a sabedoria do alto para lidar e para falar com essas pessoas? Não usam. Se é sábio, se é entendido, o que Tiago vai dizer? Mostre na prática. Eu quero ver na prática. Como é que são os seus relacionamentos na prática?
Eu tenho certeza que se eu perguntasse se você quer agir ou não, ou crescer nessa sabedoria, você vai dizer sim. Agora pensa, como seria belo, bonito, se na nossa casa, na nossa família, todos agissem conforme essa sabedoria que vem do alto. Ah, que coisa tremenda e maravilhosa. E na igreja, se todos nós nos relacionássemos com base nessa sabedoria, sempre, sem parcialidade, sem inveja, sem ambição egoísta, como seria o nosso convívio como igreja? Amados, isso deve nos fazer refletir, porque Tiago estava falando com uma igreja. E aí Tiago termina majestosamente essa parte, dizendo que, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ele termina falando de promover a paz, porque logo depois ele vai dar outro soco na boca do estômago. Logo depois ele vai falar, vocês fazem guerra, vocês fazem contenda. Eu acho que Tiago tinha um temperamento assim, bem explosivo, porque ele falou, o fruto da justiça se semeia em paz para os pacificadores. Mas vocês fazem guerras, vocês fazem contenda, vocês estão se matando por causa da cobiça. Ele está linkando as duas coisas, justamente porque ele está resolvendo problemas. Ele está falando uma mensagem só, que lida com esses problemas entre as pessoas. E o que resolve é a sabedoria que vem de Deus. E ela se mostra na prática trazendo paz para aqueles que promovem a paz. O fruto da justiça, é lindo isso, porque a ênfase é linkar, fazer um contraste entre a paz, de um lado, versus o ciúme, a facção, a inveja, a confusão que ele mencionou antes. Você quer viver num ambiente perturbado desse jeito, ou você quer viver num ambiente em paz? É isso que Tiago está colocando para eles. A paz e a justiça, elas andam juntas, enquanto que do outro lado, você tem a ação violenta, a ação contra o outro, a inveja, tudo andando junto. E guerras, e contendas, e ambiente perturbador. Qual é o lugar que nós queremos estar? Um lado tem a sabedoria que vem do alto, o outro lado tem uma sabedoria que é humana, que é terrena, que é diabólica. Como estão os ambientes que nós estamos vivendo? Como nós podemos impactar esses ambientes? Porque assim, o mundo ele vai tentar nos convencer de que buscar a paz é ser fraco. E sim, existem momentos de guerrear, existem momentos de fazer guerras, tanto guerras conceituais quanto guerras físicas mesmo, existem momentos. Mas a questão é que nós não queremos promover contenda, nós não queremos promover intrigas e fomentar discórdias, ser parciais, porque nós estamos sendo guiados por uma sabedoria que vem lá do alto. Essa é a questão. E quem promover a paz, Tiago afirma que vai colher frutos de justiça pacífica. Uma pergunta para você pensar. Será que as vozes que você ouve durante a semana, calma, não estou falando literalmente vozes. Será que as pessoas que você escuta, os influenciadores, os vídeos, as notícias, tudo que você escuta, te inclinam para o lado da sabedoria que vem do alto? Ou te inclinam para o lado da sabedoria que é terrena, animal e demoníaca? Essa pergunta precisa ficar na sua cabeça. Não só hoje, durante a semana. As vozes que falam ao seu ouvido, que você coloca para você escutar, te inclinam para qual sabedoria? Porque o que Tiago está nos ensinando, amados, é que a sabedoria que vem de Deus é pura em todos os seus aspectos, e ela transforma os ambientes e os relacionamentos para a glória de Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela transforma. Você quer ter um relacionamento restaurado, transformado? Comece buscando pela sabedoria que vem de Deus. Isso em qualquer relacionamento. A pergunta é, nós queremos isso?
Nós queremos essa sabedoria? A maioria levantou a mão dizendo que sim. Então, como é que a gente busca? Em primeiro lugar, busque a sabedoria que vem do alto em oração, na dependência de Deus. Tiago, ele inicia a carta dele falando disso. Nos versos 5 a 8 do primeiro capítulo, ele fala assim: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Deus dá sabedoria, só pode vir dele. Peça e você receberá. Agora, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Às vezes, você vai pedir sabedoria para lidar em um relacionamento, e você ainda assim vai pecar. Ainda assim vai ter um momento que você vai ser sábio segundo Deus, e no outro momento você já desandou a maionese. Vai acontecer. Não pense que Deus falhou. Não duvide. Não seja inconstante. Nós ouvimos hoje aqui sobre perseverança. Corram a corrida com perseverança. Oração é perseverança. E aí, eu sei que vocês têm vários momentos de oração comunitária, da igreja. Isso é maravilhoso. Isso fortalece a nossa fé. Vamos pedir juntos por sabedoria. Sabedoria prática nos relacionamentos, uma sabedoria que vem de Deus. Outra prática que você pode ter é uma oração guiada pela palavra. É você ler o texto, extrair as lições e começar a orar: Senhor, eu não pratico isso, me perdoe, me ajuda, eu quero ser assim, leia o texto em voz alta, faça uma oração com base naquilo que você está lendo, isso vai te ajudar, porque é a própria palavra de Deus, essa é a oração mais certa que você vai fazer, com certeza, porque se você usar as palavras do próprio Deus para falar com Ele, está tudo certo. Outra prática importante é orações devocionais particulares, súplicas, para momentos específicos também. Vou entrar numa reunião, Senhor, me dá sabedoria, a tua sabedoria. Vai lidar com um conflito na família, Senhor, me dá sabedoria, eu não sei como lidar. Eu não quero ser parcial, eu quero ser imparcial, verdadeiro, honesto, eu não quero ter fingimento nenhum. Vamos pedir essa sabedoria ao Senhor, com perseverança. Um segundo ponto que você pode fazer para buscar a sabedoria, além da oração, é por meio da palavra de Deus. 1 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, escute as pregações na igreja, faça anotações, leve para casa, medite, participe de estudos bíblicos em grupo, em cursos, faça devocionais particulares, leia bons livros de teologia, e o mais importante, não apenas leia e medite, pratique. Tiago, ele fala o seguinte, no capítulo 1, versos 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Além da oração e da leitura bíblica, um terceiro passo muito importante, que tem a ver com a pergunta que eu fiz agora há pouco, filtre muito bem quais são as influências que você tem e que te levam a buscar sabedoria terrena, humana e demoníaca. Se necessário for, corte. 1 Coríntios 15, 33, o apóstolo Paulo fala: não se enganem, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes.
Não se enganem. Em Filipenses 4:9, o mesmo apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, que é de boa fama, se tem alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, olhe bem para os podcasts que você escuta, para os vídeos que você assiste, para os livros que você lê, para as músicas que você escuta, para os filmes, séries que vocês assistem. Olhe para as pessoas com quem vocês andam, amigos, família. Olhem para os profissionais com quem vocês se aconselham. E percebam, isto vem de uma sabedoria mundana, diabólica, ou vem de uma sabedoria que vem de Deus? Não estou falando para você cortar tudo, não tem como. Mas filtre muito bem, e algumas você vai ter que cortar. Algumas você vai ter que cortar. Estou vendo uma coisa aqui sobre investimento. Legal, é uma coisa técnica, mas tem um viés ali por trás. Ou a pessoa tem a referência dela em Deus, ou a pessoa tem a referência nela mesma. E você vai ter que saber entender. Quanto mais a palavra você conhecer, mais fácil vai ficar de filtrar o que você escuta, o que você lê, o que você vê. Isso é muito importante. Essas 3 coisas, a gente praticando, com certeza, vai ser mais fácil de agir com uma sabedoria que vem de Deus e que restaura relacionamentos. Amém? Quero orar com vocês, pedir que, se vocês puderem, se coloque de pé, por favor. Senhor, obrigado por essa oportunidade de compartilhar do Teu amor, da Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos porque não fosse o Senhor ter nos resgatado por meio da obra de Cristo Jesus, nós não teríamos nem como estar aprendendo sobre isso. Quanto mais nós teríamos disposição ou até mesmo vontade de buscar essa sabedoria que faz toda a diferença. Meu Deus, agora nós clamamos a Ti por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós e que é um modelo, um exemplo de sábio segundo o Senhor. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos dê dessa sabedoria do Senhor, que o Senhor nos capacite a vivermos os nossos relacionamentos de uma forma que glorifique o Teu nome. Meu Pai, que nós não procuremos a sabedoria do Senhor para simplesmente tomarmos boas decisões que vão nos favorecer, mas que antes nós busquemos uma sabedoria do Senhor para favorecermos o outro, para que os nossos relacionamentos sejam mais bíblicos, mais amorosos, e que reflitam mais o amor que o Senhor teve por nós, ao enviar seu Filho na cruz por nós. O Senhor não foi egoísta, Jesus não foi egoísta, o Senhor nos resgatou com preço de sangue, e nos trouxe para um relacionamento onde somos nós quem quebramos a aliança muitas vezes, mas o Senhor sempre está disposto a fazer mais por nós e nos restaurar. Que nós estejamos assim para com os nossos irmãos, não olhando com parcialidade, com indiferença, não olhando com ciúmes, com inveja, com ambição egoísta ou com rivalidade, mas que antes olhemos para os nossos irmãos com amor fraternal, com o amor de Cristo, porque assim nós vamos cumprir o Teu mandamento, que é amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Senhor, nos dá essa graça, nos ajuda a viver com o Teu amor. Nós te pedimos, por meio de Jesus. Amém e amém.